Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu não estou gravando do meu carro, né? Que é bem corrido hoje. Eu estou gravando antes de eu ir para o serviço. Então vai ser uma mensagem bem rápida aqui. Vamos estudar junto. Primeiro Timóteo capítulo 5, tá bom? Eu escolhi alguns versículos aí que às vezes é de difícil interpretação, né? E aí é importante ter um contexto histórico dentro para que nós possamos entender. Espero que vocês gostem dessa mensagem aqui. Então vamos começar aqui no versículo 1. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, diz assim: Não repreendais o não repreendais asperamente o homem idoso, mas admoesta como a pais, aos jovens, como a irmãos. Né? Eu gosto muito disso na Igreja de Cristo. Todos nós somos um em Cristo, mas não somos iguais, nós somos diferentes. Né? E aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer, ele está falando sobre repreender o idoso, mas com respeito, né? Como se fosse um irmão ali. Ele vai trazer vários grupos de pessoas aqui. Ele vai falar dos grupos das mulheres, dos idosos, dos jovens, né? E vai falar aqui também das viúvas, que é um outro grupo de pessoas. Então, embora todos nós na igreja somos um com Deus, né? Se tornamos uma única família, nós não somos iguais. A prova disso está na própria aula da igreja, né? São tudo separadinho, né? Tem as moças, sala das moças, sala dos jovens, tem na própria primária ali a divisão por faixa etária, né? CTR, valorosos. É muito importante separar as pessoas por grupos para pegar o interesse ali e aprender sobre o evangelho. Então tem o coro de elders, sociedade de socorro e assim por diante. Então nós somos todos uma só família em Cristo, mas somos diferentes uns dos outros, tá bom? Nós não somos iguais. Então por isso essa importância de grupos, né, que o apóstolo Paulo vai citando aqui. Diz aqui, ó, versículo 2 em diante, eu vou continuar lendo aqui. As mulheres idosas como mãe e moças, como irmãs e com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente são viúvas. Então, aqui o apóstolo Paulo fala: honra as viúvas, as que são verdadeiramente viúvas. Bom, a palavra viúva para nós é a mulher que perdeu o esposo. Isso sim é uma viúva. Então, o que que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre verdadeiramente viúvas, né? As que são verdadeiramente viúvas, a gente tem que se lembrar do contexto histórico no passado. As pessoas elas não tinham um sistema de previdência como nós temos hoje, a aposentadoria ou até mesmo um benefício para se sustentar. Quando a pessoa chegava na idade ali e não estava na capacidade de produzir, de trabalhar no campo, né, trabalho braçal forte ali, não conseguia trazer o seu próprio sustento, os filhos que sustentavam os pais, tá bom? Então aqui inclusive, né, a responsabilidade maior de cuidar dos pais era do filho primogênito. Vocês devem lembrar aí que o filho primogênito ele recebe a porção dobrada da herança. Isso não é porque ele é o mais querido, é porque ele fica com a responsabilidade de cuidar dos pais quando eles não podem trabalhar mais, de cuidar das irmãs que ainda não casaram, tá bom? Então a responsabilidade vinha sobre o filho primogênito. A responsabilidade é de todos, mas a responsabilidade maior caía sobre o filho primogênito ali. Então aqui o apóstolo Paulo, quando ele diz honra as viúvas, as que são verdadeiramente viúvas são aquelas que não têm amparo, que ficaram morrer, o esposo morreu, mas elas não tiveram filhos, tá bom? Não tiveram como sustentar. Aqui o apóstolo Paulo está falando de ajudar essas mulheres financeiramente, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar no texto aqui que ele diz mais sobre isso, ó. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam estes primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. O que ele está falando aqui? Que o apóstolo Paulo não está proibindo ajudar uma viúva, mas ele está falando, se uma viúva ela tem filhos, os filhos têm que ajudar ela. Ele está falando do sistema de ajuda pela igreja. Então, primeiro lugar vem os filhos e netos, né? Como ele colocou aqui, antes de buscar a ajuda da igreja. Eu sempre gosto de compartilhar uma história, né, que eu conheço, de uma irmã, né, que era aposentado, mas o dinheiro não dava muito, né? Tinha que comprar remédio, a gente sabe que com a idade vai ter que tomar remédio, tudo, e aí é caro alguns remédios. E essa irmã sempre ia no bispo, né, e entregava
esse remédio, era remédio contínuo, né? Entregava a receita ali para o bispo comprar esse remédio, né? E o remédio não era tão caro assim, era uns 200 e poucos reais, mas ela sempre ia com a mão ali, né? Cumprimentava o bispo já com o papelzinho na mão, já ficava na mão do bispo ali. O bispo sempre comprou, nunca falou nada, né? Sempre ajudou, mas trocou o bispo, né? Aí depois trocou o bispo e a irmã continuou no mesmo sistema, né? De ir lá e falou com o bispo, precisava da ajuda e entregar no papelzinho ali. Só que o bispo, ele ficou incomodado porque ele queria fazer da maneira que diz no manual. E no manual fala que tem que primeiro ver se os filhos podem ajudar, antes de buscar o recurso na igreja. E aí o bispo, depois de umas 3 vezes que já tinha ajudado, né, uns 3 meses ali, ele pegou e falou, irmã, você já falou com seu filho sobre esse remédio? Nós vamos ajudar. Mas o manual diz que nós primeiro devemos procurar a família. Você já falou com seu filho? E ela falou, não, eu tenho vergonha, o meu filho tem a vida dele, é casado, tem os filhos dele, eu não quero dar trabalho, eu tenho vergonha, eu não consigo. E aí o bispo falou, irmã, você permite eu falar com o seu filho? Né? Só para mim desencargo de consciência, porque para mim te ajudar, primeiro tem que buscar a ajuda da família. Então eu quero ajudar, mas se ele disser que não pode, assim, ela não vai ficar sem o remédio, eu vou ajudar. Né? E aí então ela falou sim, né? Deu o telefone, né, do filho pro bispo. O bispo ligou pro filho dela e marcou uma entrevista, né? E esse filho foi até o bispado. E aí ele não é membro, né? O filho dela. A irmã era membro, mas o filho não era membro. E aí o bispo expôs a situação, que nós estávamos ali para ajudar, tudo, e falou da situação da mãe dele com o remédio. E o filho falou, nossa, eu não sabia disso, como? Eu tenho que ajudar. Quanto que é esse remédio? Ele nem sabia, né, que a mãe dele estava naquela situação que era difícil, né, para comprar o remédio. E aí ele falou para o bispo, eu agradeço a ajuda que a igreja forneceu todos esses anos para minha mãe. Mas isso é a minha responsabilidade. Eu agradeço você ter me chamado aqui. A partir de hoje, vocês não vão precisar mais comprar o remédio. Né? Eu vou comprar. Ela te deu, me dá a receita aqui. Eu vou comprar. E isso foi ótimo, porque esse filho passou a frequentar mais a casa da mãe, né? E comprar esse remédio e aproximou mais a relação de mãe e filho. Então aqui o apóstolo Paulo está falando isso. As que são verdadeiramente viúvas são as que estão desamparadas, que não têm como se sustentar, tá bom? Então aquelas que têm filhos e netos, o apóstolo Paulo está falando assim, estes aprendam primeiro a ter piedade, né? Eles têm que ajudar os pais, tá bom? Vamos continuar no texto aqui, ó, versículo 8. Porém, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, né? Então, se nós não pudermos cuidar da nossa própria família, nós somos pior do que o infiel. Eu não estou falando de cuidar no sentido de não ter a capacidade, mas de negar o amparo e a ajuda, tá bom? E aqui no caso, no versículo 8, ele está colocando até mesmo o membro da igreja que deixa que a igreja ajude ali, né? Em vez dele mesmo ajudar, tá bom? Versículo 9. Nunca seja inscrita viúva de menos de 60 anos. Aqui escrita, né, significa, ele está colocando na lista de quem pode ser ajudado. Então, falou, viúvas com menos de 60 anos, não, né, ele está colocando aqui. E só as que tiverem sido mulheres de um único marido. Agora aqui, essa parte é muito importante entender. Por que que o apóstolo Paulo está falando? Olha, essas mulheres aqui com menos de 60 anos, elas não devem ter a ajuda da igreja, tá bom? E por que? Ele coloca aqui. E somente só as que tiverem sido mulher de um único marido. Então, se a mulher casou várias vezes, qual que é o sentido aqui, né? O sentido é o seguinte, se a mulher ela é viúva com menos de 60 anos, ainda ela podia se casar, tá bom? Ela podia ainda conseguir um casamento e viver dentro dos convênios do Senhor. É esse o sentido aqui. E se uma mulher foi esposa de um único marido, isso significa que ela tinha menos parente para ajudá-la. Às vezes nem tinha. Agora, se ela fosse viúva de 3 maridos, né? Misericórdia, né? A mulher enterrar 3 homens é difícil, né? Mas se ela fosse viúva de 3 maridos, isso significa que ela tinha mais parentes que podia sustentar ela.
Então vamos dentro do contexto aqui. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo, né? Em relação à ajuda aqui financeira na igreja. Aqui, versículo 11. Mas não admitas que as viúvas moças que forem... porque quando se tornam lascivas contra Cristo, querem casar-se. Aqui, o versículo 11 está falando das mulheres que são mais jovens, que se tornaram viúvas, e se tornam lascivas, né, querendo casar-se. Aqui é o sentido que elas querem se casar fora do convênio. Né? O apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, né? Olha só o que ele tinha dito lá. A mulher casada está ligada pela lei por todo o tempo em que seu marido viver. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esse contanto que seja no Senhor, seja dentro do convênio. Tá? Então, ficou viúva, não vá procurar fora do convênio. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, tá bom? Tendo já a condenação por haver aniquilado sua primeira fé. Veja aqui, né? Ele completa. Você está se condenando, porque você está saindo da fé em Deus. Né? Se você está saindo fora do convênio. É esse aqui o sentido. Além disso, também aprendam a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também parelheiras, ou seja, fofocando, né? Intrigantes, falando o que não convém. Essas viúvas que eram sustentadas pela igreja ficavam com tempo de sobra e ficava de casa em casa fofocando ali, e o apóstolo Paulo estava querendo cortar isso. Quero, pois, que as que são moças se casem e gerem filhos e governem a casa, e não deem ocasião alguma ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Aqueles falsos mestres que haviam ensinado coisas erradas, ali em Efésios, e algumas mulheres haviam aderido a esses ensinamentos e ficavam de casa em casa fofocando essas mentiras, né? Aí tem aquele termo que o apóstolo Paulo usou lá, velhas caducas, que ficam falando coisas, né, sem sentido ali. Tem que procurar uma ocupação. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra e não sobrecarregue a igreja, porque para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Então ele está falando, novamente, as que são verdadeiramente viúvas, a igreja vai ajudar. As outras que têm parentes devem buscar o auxílio dos parentes. Aí que ele falou, os crentes devem ajudar essas pessoas para não sobrecarregar a igreja, tá bom? Ou seja, aqui é ensinar a segunda milha. A gente já ajuda, né, com nossas ofertas de jejum e outras ofertas, sim. Mas se tem uma irmã que está precisando de ajuda, por que eu não posso ajudar? Eu vou falar, não, eu já dou o meu dízimo lá, a minha oferta, a igreja que se vire, né? Não, não posso pensar assim. Eu tenho que andar a segunda milha, ajudar essas pessoas também, no que eu conseguir fazer, tá bom? É isso que significa aqui, fazer mais, andar a segunda milha, como Jesus Cristo ensina lá em Mateus 5, né, versículo 40, 41, 42. Ao que quiser pertear contigo, tirar-te a túnica, larga-te também a capa. E qualquer que te caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste, né? Então, o Senhor ensina aqui sobre a bondade de ajudar os outros. Versículo 20, aos que pecaram, repreendam na presença de todos, para que também outros tenham temor. Bom, por que eu peguei esse versículo aqui? Porque fala que aquele que pecar deveria ser repreendido na frente de todos. Lembre que aqui não está... Por que eu peguei esse versículo? Porque aqui está falando das pessoas presbíteros, dos bispos. Não é que o bispo vai chamar a atenção na frente de todos. É na questão do bispo ter errado, do líder ter errado. E aí, para não servir de modelo para as outras pessoas errarem também, o líder deveria ser corrigido na frente de todos. Bom, é isso que significa aqui. O bispo tá errando, ele tem que ser corrigido na frente de todos. É isso aqui que significa aqui, tá bom? No contexto histórico aqui. Não é para nós sairmos chamando a atenção de todo mundo, na frente de todo mundo, não. Aqui ele está falando especificamente, aqui de acordo com o contexto, seria para os presbíteros, né? Para os bispos que haviam sido chamados ali.
E aqui também, ser chamado na presença de todos, não significa que era na frente da congregação, mas na frente dos outros bispos, para servir de exemplo para outros bispos não caírem no mesmo erro. Pode ser isso também. Aí ele diz aqui, versículo 21, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Anjos eleitos aqui são os anjos que não caíram, os anjos de Deus, né? Que sem prejuízo algum guarde essas coisas e nada fazendo com parcialidade. Ele tá falando, Timóteo, tudo o que eu falei aqui é para cumprir a risca, não tenha medo, faça dessa maneira. As viúvas que é para ser ajudadas são as verdadeiramente viúvas e assim por diante. Então ele vai ensinando várias coisas aqui. Vamos finalizar aqui o versículo 22 e 23. Ninguém imponha as mãos apressadamente, né? Aqui ele fala, ninguém imponha apressadamente as mãos. Ele está falando de chamar bispos, não tem que ser precipitado. Veja a pessoa. Ele está falando basicamente aqui, ó, não chame um membro novo, assim, tão novinho, né? Para ser um bispo, porque ele ainda está caminhando na fé, está aprendendo algumas coisas. E também ver a conduta da pessoa antes de chamar ela como bispo. Essas são as orientações que Paulo está dando aqui. Versículo 20, ele dá uma questão de saúde aqui para Timóteo. Ele diz assim, ó, não bebas mais água somente, mas usa também de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, não é para você beber só água, mistura um pouco de vinho nessa água. Qual que é a questão aqui? Ele está ensinando a quebrar a palavra de sabedoria, beber vinho? Não é essa a questão. A questão é que o vinho ele era misturado com alguns remédios para fazer bem. Aparentemente Timóteo aqui, apesar de novo, ele tinha alguns problemas estomacais, né, pelo que o Paulo descreve aqui. E o vinho serviria como remédio para ele aqui. Agora não é qualquer vinho. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? O que o bom samaritano pegou? Ele deitou vinho nas feridas daquele homem. Então o vinho aqui é remédio, tá bom? Aliás, né, existem drogas proibidas, cocaínas e coisas assim, mas nem remédio existe esses remédios. Dentro do remédio existe essas substâncias controladamente para ajudar nas enfermidades das pessoas. Então uma droga que é ilícita acaba tornando lícita por conta do remédio, né? Tem muitos remédios que tem cafeína para melhorar a dor de cabeça, não sei, muitas coisas aí. Eu não sou farmacêutico e não entendo. Mas aqui o conselho de Paulo não é para que Timóteo ele beba vinho. Ele está falando, olha, toma remédio, ou seja, você ora pela sua saúde, sim, você já recebeu uma bênção para a sua saúde, sim, mas também você tem que se valer dos remédios, né? Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Então, com essa mensagem aqui, eu finalizo o capítulo 5 aqui, tá bom? Deixa essa mensagem para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.